Agora eu convido o nosso segundo palestrante da noite, Luiz Carlos Gomes Júnior. Ele é o atual presidente do CRN9, foi tesoureiro do CRN9 de abril de 2020 a abril de 2021, é nutricionista formado pela UFV, atuando há mais de 26 anos, com experiência em unidades básicas de saúde, licenciado em Educação Física pela UFJF, mestre em Ciência da Nutrição pela UFV, doutorando em Saúde Coletiva na UFJF. É professor desde 1997 na Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica, professor no IF Sudeste MG Campus Barbacena desde 2001, atuando em vários cursos, destacando o técnico em nutrição e dietética, além do curso de graduação em nutrição desde 2012. Luiz Carlos ministrará a palestra O Nutricionista e a Nova Saúde Coletiva com a chegada da pandemia. É com você, Luiz. Obrigado. Obrigado, Elisa. Boa noite a todos. Boa noite à nossa equipe aí do CRN9. Mais uma vez, é uma satisfação poder participar e tentar dar um pouquinho da nossa contribuição para os profissionais que estão formados e para os profissionais que estão quase chegando no mercado, que são os nossos discentes. Identifiquei alguns nomezinhos aqui que são conhecidos, né? Importante que a gente vem trazer aqui é um pouco do que a gente vem desenvolvendo e encontrando aí na nossa realidade profissional, tá? Então vamos ao tema. Vamos primeiro aqui compartilhar, e aqui agora leitura. Deu. Então, mais uma vez, meu nome é Luiz Carlos, eu estou falando aqui de Juiz de Fora, sou vizinho aqui da Anicele. Isso para mostrar também uma situação interessante. Alguns falam, mas espera lá, o presidente está no interior? Sim, o presidente está no interior. Isso eu acho uma condição importante que tem que ficar clara para os quase 15 mil. Né? Então, os quase 15 mil têm que entender que a atividade junto ao conselho não demanda ser morador da capital. Isso é algo que a atual gestão trouxe vou considerar de ajustes, né, e de bandeira para poder mostrar a importância da participação dos profissionais. Então, o nosso tema, o nutricionista e a nova saúde coletiva com a chegada da pandemia. Esse nova saúde coletiva, eu vou estar explicando aí ao longo da apresentação, é muito com qual a intenção? Eu preciso trabalhar com o coletivo. Eu preciso chamar a atenção que não sou só eu. Eu preciso lembrar que o meu umbigo é grande. Eu tenho pessoas com um umbigo do tamanho de uma roda de caminhão. Então, na prática, eu preciso trabalhar com o coletivo. Porque, do contrário, eu vou ter algumas pessoas se dando bem e outras pessoas tendo alguma dificuldade. Tá? Então, a gente procurou fazer uma apresentação voltada para chamar atenção para uns detalhes que a pandemia trouxe e acrescer alguns dados, algumas informações. Gosto muito dos números. Eu acho que os números possibilitam a gente tomar decisões, e decisões têm a ver com a nossa vida profissional e com a saúde das pessoas que estão à nossa volta. Então, isso aqui eu sempre chamo atenção, né, a respeito da finalidade do Conselho. Então, está aí toda a percepção que existe quanto ao Conselho ser uma autarquia sem fins lucrativos. Eu, enquanto tesoureiro, é a primeira vez que eu entro na gestão, mas eu, enquanto tesoureiro, eu falo nas reuniões que eu participo, se o Conselho estiver tendo superávit, tem coisa errada. Então, isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, porque é sem fins lucrativos, né? E, assim, de interesse público, defendo o Conselho. Não sou contra o Conselho, nunca fui mesmo quando estive fora. Sempre procurei chamar a atenção das pessoas para isso. O Conselho não é adversário. O Conselho é parceiro do profissional e principalmente da sociedade, tá? Com poder delegado pela União para normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar. Os 4, por que você deixou 3 de amarelo e 1 de verde? Talvez isso aqui seja mania de professor. Função de
orientar. Pessoalmente, eu dou um destaque para esse orientar, porque não conseguimos enxergar profissional passando aperto Minas Gerais afora, que é a nossa população aqui, sem uma orientação. Então, o conselho exerce esse papel. Os profissionais que estão ali dentro exercem esse papel e têm que ser demandados por esse papel. Só que os profissionais que estão aqui fora têm que lembrar que existe o conselho. O conselho não é só o boleto de anuidade que chega para a gente no início do ano, que a gente parcela, que a gente paga à vista e por aí vai. Tá? Então, deixar isso claro para que as pessoas entendam a ação do conselho em prol da sociedade, mas também dos profissionais. Então, faz isso tudo aí com o objetivo de fiscalizar, né, o exercício e as atividades da profissão do nutricionista no estado de Minas Gerais em defesa da sociedade. Nós trabalhamos pelo profissional, visando o de melhor para a sociedade. E é um órgão do sistema CFN-CRN. Nós somos um sistema. Minas Gerais, o 9, não é uma ilha. E afirmo para vocês aqui, estamos batalhando para que isso fique claro em alguns momentos, em algumas instâncias de discussão. Ou nós funcionamos como sistema, ou cada conselho declara a sua independência e trabalha sozinho. Não dá para fazer assim. Não dá para me fazer um trabalho voltado para um município, não dá para fazer um trabalho voltado para uma instituição, seja de ensino, seja extensão de assistência, seja o que for. Então, nós trabalhamos enquanto sistema. Aqui eu faço uma apresentação rápida da nossa atual gestão. Na parte de cima, Érica, Aurélio, Daniela, a Emanuele, o Diego, a Regina, eu, Angelina e o Milton. Nós somos os conselheiros efetivos. Na parte de baixo, Juliana, Clarissa, Camila, Kellen, Hamilton, Silvia, Diana e Michel. Esses são os nossos conselheiros suplentes. Nós tivemos uma baixa desde a eleição, por isso que está essa diferença de composição. E aí, sempre que eu faço a palestra, seja em qual instância for, eu gosto muito de chamar atenção para isso aqui. Isso é uma resolução do nosso Conselho Federal de Nutricionistas, né, do ano de 2004. Artigo 10º, essa resolução fala: o exercício de cargo de conselheiro tem caráter voluntário e honorífico, inexistindo qualquer relação empregatícia contratual com o Conselho Regional de Nutricionistas. Ou seja, o Luiz Carlos e os 16 ali, nós não somos funcionários do Conselho. Nós não somos empregados do Conselho. Isso tem que ficar claro, porque muitas vezes as pessoas não entram no conselho, quem entra no conselho só entra para pegar dinheiro. Não é, não. Meu salário está de outro lugar. Então, eu gostei dessa palavrinha. O voluntário é uma situação, mas o honorífico é chique toda a vida. Mas na prática, é isso. E assim como nós somos ali 17, eu espero que nas próximas tenha a participação dos 15 mil, ou de outros 18 dentro dos 15 mil. Porque a gente precisa efetivamente, cada um. Lembra quando eu falei lá no início da nova saúde coletiva? Isso é coletivo. O Luiz pode acertar bastante, mas o Luiz pode errar bastante. E da mesma forma, os outros 16 conselheiros. E da mesma forma, quem está aí fora, quem está formando, quem está trabalhando, pode dar a sua contribuição em prol do coletivo. Isso é uma demanda que existe. Aqui, primeiro eu apresento aqui do lado esquerdo as nossas atuais delegadas, né? Porque nós somos a sede, nós somos conselheiros, né? Nós somos conselheiros, nós temos a existência da sede em Belo Horizonte e nós temos esses 5 pontinhos coloridos aí representando as nossas delegacias. Nessa aqui da direita, lá, Delegacia de Juiz de Fora, tá lá a Nicele que faz o trabalho dela lá junto com o Wellington, né? E assim a gente tem nas demais. Só que além da Nicele e do Wellington aqui em Juiz de Fora, eu tenho também a Alvanice e a Fernanda como delegada efetiva e como delegada suplente. Nós tivemos a saída de uma delegada que foi em Montes Claros, que a Ilana pediu para sair. Então, a gente deve ter uma modificação. Mas esses cargos de delegados também são cargos honoríficos e voluntários. Também não são funcionários do Conselho. Tá?
Só que aí vocês olham no mapa, o mapa tem 5 pontinhos, e olha quantos pedacinhos do verde que está segmentado. A Nicele já falou muito bem dos 853 municípios, 853 menos 5, ou vou considerar menos 6 por causa de Belo Horizonte, vai dar uma quantidade sobrando ainda sem delegacia, sem fiscal, sem delegada, né? Então, aí, quando a gente pega para ver, é necessário fazer o quê? Uma regionalização. Então, essa é a atual situação que as delegadas, as fiscais atuam de acordo com essas cores aí. E o conselho atua para o mapa todo. Então, nesse período de pandemia, a gente está tendo alguns ajustes e efetivamente trabalhando em prol do Estado como um todo, né? E o que vem, de certa forma, dando algum trabalho para fiscalização, para a unidade técnica, para as delegacias. Então, está todo mundo atuando em prol desse coletivo, que totalizam mais de 15 mil pessoas. Tá? Então, vocês notam aí a coloração. Pegue aqui a nossa Zona da Mata, né? Então, você pega aqui Campo das Vertentes e Zona da Mata, vocês notam ali que o Campo das Vertentes está dando uma coloração lá, voltada para a cor da sede. Mas, na verdade, na maioria das vezes, é mais tranquilo vir a Juiz de Fora do que ir a Belo Horizonte. Né? Então, muitas das vezes, as ações do Campo das Vertentes ficam direcionadas para cá. Uma pontinha lá do Campo das Vertentes, talvez a região de Lavras, alguns optam por ir para Pouso Alegre, mas é muito da disponibilidade e do acesso que cada um vai apresentar. Mas vocês notam, o estado é muito grande. E isso porque a gente era CRN4, junto com o Rio e o Espírito Santo. Então, lá atrás, quando surgiu o 9, tinha justificativa para surgir. Tá? Chegou o Luiz com os números dele. Adoro esses números. Então, olha a responsabilidade da gestão, olha o trabalho dos funcionários do Conselho. Nós temos uma responsabilidade. Nós não tivemos 15.537 votos enquanto gestão, mas nós tivemos a maioria desses 15 mil. Então, por isso que nós estamos na gestão. Mas agora, nós trabalhamos para mais de 15 mil pessoas. E aqui eu só estou falando do nutricionista. Olha os técnicos, 1.300. E aí tem uma parte de cadastro e registro que tem a ver com pessoa jurídica. Né? Então, são pessoas que têm que se registrar e são pessoas que têm que se cadastrar no conselho, ou melhor, pessoas jurídicas, né, que precisam se cadastrar no conselho em função de demandarem e abrir espaço para a contratação dos profissionais nutricionistas e técnicos. Chamo atenção para um detalhe que eu coloquei em todos os slides agora para frente, que é essa informação aqui, tá? Porque é muito importante, nós temos, eu estou falando só de Minas Gerais, o Brasil acho que tinha passado de 150 mil e bastante. Né? Então, com mais de 150 mil, quantos profissionais que eu tenho aí fora atuando? Profissionais. Leigos e profissionais de outras áreas são pessoas executando o exercício ilegal da profissão. Então, se quer saber se a pessoa é nutricionista, pega esse link aí e depois consulta. Se não for, faça o pedido aqui enquanto presidente, enquanto conselheiro, enquanto nutricionista. Denuncie. Denuncie, porque senão tem gente colocando pessoas em risco e exercendo o papel de pessoas que estão estudando e se preparando para isso. Aqui agora eu começo a mostrar a realidade de vocês, né? Então tá ali, ó. Eu vou pegar primeiro Barbacena. Olha a quantidade de nutricionistas em Barbacena, a quantidade de técnicos, a quantidade de empresas com cadastro, a quantidade de empresas com registro, a quantidade de pessoas, de nutricionistas que estão registradas no CNES. 496 nutricionistas, 55 no CNES. Aí eu vou arriscar que eu tenho aqui ainda a docência, eu tenho aqui ainda talvez uma academia, eu tenho aqui ainda o AN, mas eu tenho certeza que eu não vou chegar a 496 em Barbacena. Só que no CNES, estabelecimento com nutricionista, eu tenho lá 55 profissionais. Sendo que eu posso ter
muitos profissionais que estão em mais de um local. Tá? São João del Rei, 198 e 18 no CNES. Eu sei que São João, pelo que algumas dessas cidades que eu vou apresentar aqui, eu conheço alguma coisa em termos de estrutura. São João, eu sei que tem algumas unidades de alimentação e nutrição lá, refeição transportada. Então, pode não ser só os 18, né? Então, que sobraria ali o quê? 180, né? Os 180, mas quantos será que estão atuando em UAN? Em outro setor que não seja na saúde, no PENAI, que eu também não tenho aqui, não coloquei aqui. Lavras, 413 e 101 cadastrados no CNES. Então, vejam esses números. Eu acho que esses números são uma forma que a gente tem de poder saber o que está acontecendo na realidade com o trabalho do profissional nutricionista e que vai impactar na saúde das pessoas e na saúde coletiva das pessoas, né? Seja da própria sociedade, mas também dos profissionais. Porque o que o profissional está fazendo para poder se manter atuando na área da saúde? A sua remuneração vai ter um impacto na saúde dele e da família dele. Né? Então, a gente tem que ter, de certa forma, essa preocupação. E, enquanto profissional, enquanto gestão, isso é algo que vem trazendo preocupação, mas que vem sendo trabalhado e buscado algumas estratégias. Chegamos em Juiz de Fora, nossa terra, né, Cêlia? Está aqui, 1.567 nutricionistas ativos no CRN9 cadastrados, e eu tenho 142 em estabelecimento de saúde. Instituição de ensino, eu sei que aqui está tendo bastante. Né? Então, assim, vejo uma tendência forte daquele 1.567 aumentar em breve. Talvez atrase um pouquinho durante a pandemia, em função da não execução de alguns locais que estão tendo dificuldade para poder fazer o estágio. Chegamos em Ubá, é uma cidade menor, mas é uma cidade que é polo moveleiro, né? Que tem uma produção alta lá de móveis e que tem 19 em estabelecimento de saúde. Mesma quantidade de Cataguases, né? Com 19 também, mas com a quantidade praticamente pouco mais da metade em relação ao Ubá em termos de profissionais. E olhem, parem para a gente tem, eu acredito que a gente tem que parar para pensar nesse quantitativo. E isso tem a ver com a saúde dos profissionais, dos seus familiares, de quem está prestando serviço. Né? Então, aqui, e olha uma coisa que eu queria chamar a atenção. Quando eu falo CNES, eu não estou falando só situação pública. Tá? Eu estou falando em estabelecimento de saúde. E aí eu coloco sempre essa perguntinha e essa interrogação. O que estão fazendo as pessoas que formaram comigo? E se eu faço essa pergunta para os 15 mil, eu queria saber essa resposta. Porque isso gera um impacto na saúde das pessoas. Porque são pessoas que fizeram 4 anos e meio, às vezes 5 anos de curso, e que efetivamente estão atuando. Chegamos em Ponte Nova. Quem era do lado de lá, a gente escuta muito o termo New Bridge. Ponte Nova com 171 e com 31 cadastrados no CNES. Partindo do princípio que eu tenho consultório, partindo do princípio que eu tenho essas informações, gente, e esse link que eu coloquei, que eu estou apresentando aqui, para quem, às vezes as pessoas já têm acesso e facilidade para isso, podem consultar, lá tem o nome da pessoa e aí o estabelecimento que ele está atuando. Tá? Viçosa, com 780. Há quanto tempo? Eu sou formado em Viçosa também, né? Então, assim, há quanto tempo vem formando aluno em Viçosa? Tudo bem que a universidade recebe aluno de tudo quanto é lado. E o Enem favorece muito para isso. Só que eu sei que Viçosa ampliou a quantidade de instituição de ensino, até o número de cursos de graduação em nutrição, né? E olha a quantidade que tem com cadastro no CNES. Manhuaçu,
113 a 45. Olha que interessante, o quantitativo de Manhuaçu, o quantitativo de Muriaé e o quantitativo que tem com cadastro no CNES. Não sei nas UANs. Não sei nas instituições de ensino. Então, são informações que não sei, mas vou buscar, tá? Então, a gente está informando isso, porque isso é uma preocupação enquanto membro da gestão e membro do conselho, tá? Como algo que a gente precisa saber. E esses números, para a gente, é uma forma que a gente tem de poder visualizar e impactar mercado de trabalho. E Célio falou muito bem a respeito da situação do sindicato. Nós não somos sindicatos. Tá? Então, o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região não é e não quer atuar como sindicato. Ele vem trabalhando em prol da sociedade e principalmente dos profissionais nutricionistas. Para quê? Para melhorar essas condições. Mas nós vamos aproximar do sindicato, nós vamos aproximar da ASMIN, mas com a intenção que cada um faça o seu papel. Infelizmente, alguns conselhos de várias profissões, inclusive de nutricionistas, acabam fazendo algumas atividades que necessariamente não seria uma atividade do Conselho Regional de Nutricionistas, mas se aproxima mais do sindicato. E a gente procura fazer essa diferenciação. A gente quer trabalhar em prol da sociedade, a gente quer trabalhar em prol dos nutricionistas, mas eu preciso fazer essa diferenciação também. E aí, eu chego num número que eu gosto bastante. Só que esse número aqui, eu tenho certeza que ele está defasado em função de algo que aconteceu, que eles mudaram, teve um programa lá do EMEC que deixou de funcionar e eles mudaram o acesso. E eu sei que eu tive uma dificuldade maior para poder localizar as coisas com outro acesso do EMEC. E tá aí, ó, Minas Gerais. Isso se eu não estou enganado, é do final do ano ou início desse ano de 2020. Quantidade de cursos presenciais e à distância de nutrição. Total de instituições. 96 instituições ofertando curso de nutrição. E, mais uma vez, presencial e à distância. Hoje eu recebi uma informação de um curso semipresencial. Eu vou ter que tirar limpo para ver o que é esse semipresencial que eles estão propondo. Tá? E por que eu mostro esse número 96? Lembra que lá atrás era 15 mil e não sei quanto? E aqui eu estou com 96, só que eu não estou colocando a quantidade de vagas que eu tenho aqui para formar nutricionista. Então, eu tenho 96, que eu, se não me engano, está 106 já. 106 vezes tantas vagas, qual a possibilidade de eu ter tantos nutricionistas em breve em Minas Gerais, tá? E aí, esse é um outro slide que eu gosto de apresentar e tem a ver com a nossa situação aqui, porque tem a ver com a atuação profissional, tá? E dou destaque para essa palavrinha, atividades privativas. Qualquer pessoa que esteja fazendo algo que está descrito aqui, mas numa condição que não é nutricionista, ele está colocando em risco a saúde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas pessoas? Isso está acontecendo. E para isso, a fiscalização anda trabalhando pesado, o conselho anda cobrando isso, está atento. Às vezes as pessoas podem não estar sabendo de algumas coisas que estão acontecendo, mas podem ter certeza, isso está sendo cobrado, está sendo trabalhado. Porque isso aqui, se tiver gente fazendo algo que consta nesse slide e que não seja nutricionista, alguém pode estar correndo risco não de vida, risco de morte. Porque pode estar falando alguma coisa que não tem fundamento, só que pode estar convencendo alguém a adotar algum procedimento que vai colocar em risco. Tá? E da mesma forma, vocês viram lá 96 instituições, direção, coordenação, supervisão dos cursos de graduação em nutrição, nutricionista. Ensino de matéria profissional, nutricionista. Se tiver acontecendo alguma coisa diferente disso, está errado. Tá? Então, isso eu gosto de chamar a atenção para quem já é graduado e para quem está chegando, para não esquecer. Enquanto vigorar, isso é uma das defesas para trabalho, isso é uma das defesas para a garantia da saúde
não de uma pessoa, mas de muitas pessoas. Aqui eu chamo a atenção para as áreas, né? Eu afastei para o doutorado em 2018, então a resolução, para mim, ela foi nova quando eu peguei, né? Mas chamou a atenção e eu gostei de brincar com essas cores para poder dar um destaque sobre esses pontos. Eu quero trabalhar em nutrição? Eu tenho condições de trabalhar em nutrição. A saúde coletiva é uma das áreas, né? Então, a saúde coletiva é uma área que eu vou trabalhar em prol de muitas pessoas. Tá? As outras áreas também são importantes, as outras áreas impactam na saúde coletiva, né? As outras áreas têm relação com a saúde coletiva e tem também as sub-áreas. Quem ainda não teve acesso à resolução, peço que olhe com calma e que, dentro do possível, surgindo dúvidas, crn9@crn9.org.br. É uma forma de você deixar registrado, é uma forma de você demandar o conselho e é uma forma de você receber orientação do conselho, que é o papel do conselho. Tá? Então, a saúde coletiva faz parte da nossa atuação profissional. A saúde coletiva faz parte da nossa preocupação. Não me interessa uma pessoa saudável e 10 pessoas morrendo. Não interessa uma pessoa comendo muito bem e 9 pessoas comendo muito mal. Eu preciso trabalhar de forma que eu alcance o maior número de pessoas possíveis. Nós somos profissionais da área da saúde. De preferência que ela seja pública, mas que ela seja para todos. Saúde para um ou outro, nós vamos ter muito problema, porque isso vai comprometer, e a gente está tendo prova disso no nosso dia a dia aí. Saúde, direito ou concessão? Ninguém está me concedendo nada. Saúde é um direito. Quando você coloca essa palavrinha saúde, uma outra hora, independente de nível social, independente de nível econômico, independente de onde você mora, independente com quem você lida, pergunta para algum conhecido seu o que é saúde. Veja a resposta que ele te dá. A saúde, na maioria das vezes, vocês vão ver, tem situação que o termo saúde já foi objeto de estudo de mestrado e doutorado, até a definição, o conceito, a visão que as pessoas têm sobre a saúde. E isso veio se transformando, né? E transformando de que forma? De uma maneira que eu preciso que as pessoas tenham claro qual é a demanda que ela tem em termos de saúde, qual é a visão que ela tem de saúde. Na visão que as pessoas, não que uma, não que duas, não que um autor, não que dois autores têm da saúde, mas que as pessoas tenham essa visão, eu vou ter a adoção de medidas preventivas, medidas de promoção, que vão dar uma condição melhor de saúde para a população, não para um indivíduo. Esse artigo 196 ali, que ficou repetido, né, uma falha do nosso digitador aqui, chama atenção para isso. Então, direito de todos, dever do Estado. No momento que a gente tem em risco a saúde da população, a gente tem que recorrer àquilo que está escrito, né? Então, leis não se discute, lei se cumpre. E a nossa lei máxima, a nossa carta magna, é a Constituição de 88. Então, saber que isso consta lá e que não foi alterado ainda, é uma garantia que a gente tem de dar saúde para a população, não para um indivíduo. Tá? E se é direito, compete ao Estado garantir isso. E chama atenção para um detalhe. Quando a gente procura um estabelecimento de saúde para atendimento, na prática, eu não estou... mas eu não estou pagando nada. A gente já pagou. E a gente paga na forma de imposto, a gente paga na forma de tributo. Então, ali, quando você procura um serviço público que é destinado ao coletivo, você está
tendo garantido aquilo que é um direito seu e que não pode ser retirado. E que se for ou se tentarem ser retirado, eu acredito que vai ter muito problema, porque ainda tem muita gente que fará resistência para isso, tá? SUS. Você já precisou dele? Ah, não, eu tenho plano de saúde. Tem certeza que você não precisou dele? E isso é uma leitura que eu sou mais velho que vocês. Por muito tempo, o PENAE era a famosa sopa nas escolas estaduais. E aí tinha aquela visão: pobre vai para a sopa, o rico vai para a cantina comprar alguma coisa que na época era um salgadinho, um refrigerante, alguma coisa do tipo. Aí mudou-se o programa, a merenda lá atrás e virou alimentação escolar na forma de um programa nacional. Na prática, é para todo mundo. E isso precisa ficar claro para as pessoas. Do contrário, eu vou estar sendo cortado direito. E direito cortado não deve acontecer. Então, resposta para a minha perguntinha ali: você já precisou dele? Lute pelo SUS, batalhe pelo SUS, acredite no SUS. Não tem só mazela, não. Algumas vezes a gente tem uma má administração, a gente tem uma condição inadequada de trabalho, que às vezes sobrecarrega profissional. Eu tenho excelentes profissionais, eu tenho profissionais que não são tão excelentes, e isso é todo lugar, não é só no SUS. Então, antes de criticar o SUS, procurar se informar e, a partir daí, fortalecer o SUS. Se a gente perder o SUS no âmbito de uma política de saúde populacional, nós vamos ter muito problema aí para frente, tá? Porque nem todo mundo tem dinheiro para poder pagar um plano de saúde. Saúde pública ou saúde coletiva? Muitas pessoas fazem confusão. A pública atende a todos, tá? Mas a coletiva, ou melhor, a pública vem do Estado, atende a demanda do indivíduo. A coletiva, eu tenho que pensar no todo. A coletiva é uma, como é que eu vou usar o termo aqui? É meio que uma bandeira, uma característica própria que surgiu aqui do Brasil, tá? E surgiu com esse objetivo. E ela tem uma característica especial, que é o quê? A criticidade. A questão política envolve sim. Quem não gosta de política será governado por eles, tá? Então, o momento de você se posicionar, de você falar, a gente que é mineiro escuta muito que mineiro fica em cima do muro. Não fique em cima do muro, se posicione. Tá? Sobre qual assunto for, ainda mais quando tem a ver com a sua saúde. Então, a saúde coletiva, gente, ela tem essa característica. As estratégias que ela adota no sentido de instrumentalizar, no sentido de conscientizar, no sentido de trabalhar o conhecimento científico, conhecimento popular, a torna diferente da saúde pública, tá? E é uma versão nova que veio sendo trabalhada principalmente em termos de Brasil. Tanto que na hora que vocês vão buscar saúde coletiva, você vai ver que é a característica da região do continente sul-americano e até o Caribe. Nova saúde coletiva, então, é porque a pandemia trouxe uma bomba. Não resolve eu ter a minha saúde ou eu achar que a minha saúde é muito boa. Chegou a pandemia da Covid-19. E a pandemia da Covid-19 trouxe uma característica e um itemzinho muito bonitinho, que até o desenho da Micélia ali, eu vendo azulzinho, assim, eu estou vendo ele aqui agora, né? Falava a respeito do quê? Do vírus. Sempre que eu falo de vírus, eu lembro o seguinte, eu lembro de aula de microbiologia, invisível a olho nu e passa por processo de mutação. Duas características básicas do vírus. E aí, com uma crueldade, com um requinte de crueldade, que é o quê? O vírus que a gente não sabe onde vai pegar, por mais que a gente saiba que existe um vírus que atinge determinado, pode ter uma maior probabilidade de você contaminar, mas você pode não pegar ali. Só que eu não sei como o meu organismo, como o organismo da Nicele, como o organismo da Elisa, vai responder à presença do vírus. E aí entra a questão do pensamento no coletivo. Se eu deixo de usar máscara, desculpa,
Se eu uso máscara tampando só o meu nariz, só minha boca, deixando meu nariz de fora, se eu uso máscara tampando minha barba ou meu queixo, né? Tem gente que usa barba e coloca a máscara aqui embaixo. Então, isso é problema. Eu estou colocando em risco outras pessoas. Eu posso ser o famoso portador assintomático para isso. A pandemia trouxe o distanciamento social e o adoecimento. As pessoas tiveram que ficar distantes, teve que mudar a forma de atendimento dos profissionais, teve que mudar a forma como as pessoas lidaram com o alimento, o acesso ao alimento, a saúde mental das pessoas veio em decorrência dessa pandemia. Saúde de um ou saúde de todos? Eu lembro muito de uma historinha, era mais ou menos assim, uma casa era totalmente limpinha, bonitinha, um espetáculo de casa, tudo brilhando. Da outra casa, do lado vizinho, ele tinha lá uma criação de porco, era lá meio descuidado, aquele troço todo, a higiene não era algo muito bom, ele tratava com muitos animais. Animal é bom, mas em algumas situações ele não deve ficar muito próximo da nossa residência, né? E aí, será que o mosquitinho que voava de cá não ia na casa que estava limpinha? Com certeza ia. Ou seja, o risco de contaminação de um para o outro. Então, essa visão de ter o coletivo, de você ter a chance de dar condições adequadas para as pessoas, isso demanda políticas públicas, isso demanda ações voltadas para isso. Porque, do contrário, eu vou ter uma pessoa, que tem uma saúde muito boa e o outro que não. E nessa de não ter essa saúde tão boa, ele vai acabar contaminando aquele que, entre aspas, está com a saúde adequada, né? Chama atenção aqui para a questão da vacinação e o Plano Nacional de Imunização, que a gente teve um grande problema. Nós entramos numa campanha de vacina sem vacina. Lembra quando eu falei da saúde coletiva com as características políticas dela? Então, esse posicionamento político em relação ao que aconteceu com a vacina, ele é fundamental, tá? E a gente sofreu isso na pele com os nossos profissionais, que muitos profissionais em alguns municípios não conseguiram vacinar, e o Conselho interveio com esse objetivo. Veio para poder tentar modificar, chamar atenção. Fizemos contato com municípios, tentando. Em alguns municípios nós tivemos sucesso, em outros não, mas procuramos sempre alcançar essa vacinação para os profissionais também, tá? E aí, a Covid trouxe uma verdadeira bomba. Nutricionista de consultório, nutricionista de serviço público, em UAN, em hospitais, em academia, em LPI, em docência, no PENAI, todos esses foram afetados, porque alguns foram vacinados, outros... Olha que coisa cruel. Nós somos profissionais da saúde, atuamos naquelas 6 áreas, os profissionais nutricionistas que atuam nos hospitais, nas unidades de saúde, vacinaram. Os profissionais nutricionistas que atuam nas unidades de alimentação e nutrição não eram da saúde, mas a profissão é da saúde e deixaram de vacinar em alguns municípios. Isso é uma verdadeira bomba, né? Então, assim, para mostrar, o PENAI foi outro. Docência está vacinando por agora, os consultórios que muitos sofreram aí para poder reabrir ou para começar seu atendimento, e aí tiveram a oportunidade de fazer isso com o teleatendimento, né? Mas o PENAI foi outro que não conseguiu vacinação em vários municípios e a gente procurou dialogar com os municípios para poder conscientizar em cima do que a legislação estava falando, não era só a gente falando. Tá? E aqui nós chegamos numa situação de preparar para viver a Covid versus segurança na pandemia. Quantos de nós tivemos a oportunidade de ter uma vivência anterior à pandemia sobre EPI? Quantos de nós fomos preparados para poder lidar com EPI? Quantos de nós fomos preparados e no nosso ambiente de trabalho tivemos condições e segurança para atuar na pandemia? Tá? E essa segurança, infelizmente, a pandemia ela veio de uma forma muito nova. Ela trouxe muita novidade. E, na prática, ela acabou trazendo uma insegurança muito grande. Quantos tiveram receio de ir trabalhar em decorrência da pandemia? E o conselho, nós, alguns, fomos um pouco questionados a respeito disso, sabemos, falar, mas fulano de tal está trabalhando. Sim, mas quanto mais pessoas a gente colocasse nos meios de transporte, que a gente colocasse na rua, trabalhando, circulando na rua, a gente estava incentivando
o risco de adoecer, de contaminar antes que chegasse a vacinação, né? Então, assim, a gente não estava preparado para trabalhar, para viver a Covid. Nós aprendemos a viver a Covid. Só que a segurança da pandemia ainda é colocada uma interrogação. Profissional de saúde versus modismo. Então, nutricionista vive esse grande dilema. E agora, na pandemia, mais ainda. A gente tem muitos profissionais que estão sendo disputando espaço com algumas coisas da moda e com alguns, vou colocar algumas entre aspas, tá? Algumas profissões ou alguns modismos. A relação do nutricionista com o paciente. Isso aqui eu chamo atenção para quê? Com o teleatendimento que está colocado ali embaixo, qual é a nossa relação? Eu lido com gente. Eu trato pessoas. Eu converso com pessoas. Atualmente a gente conversa com o computador, né? Que algumas pessoas, às vezes eu tenho uma pessoa do lado de lá, outras vezes não. A relação do nutricionista e a equipe. Na UAN, eu trabalho com pessoas e essas pessoas com medo de ser contaminadas, essas pessoas que demandam transporte coletivo, essas pessoas que precisam ir e vir para casa e de casa para o trabalho e vice-versa. Então, nutricionista tem esse impacto. Como que eu vou estar lidando com isso? Eu preciso ficar atento. As redes sociais, verdadeiras bombas que, se por um lado faz com que a gente tenha algumas informações corretas, informações erradas, né? E que vem, de certa forma, em algumas situações, de maneira meio desenfreada, provocando algum desequilíbrio no acesso à informação correta. Quem detém a informação detém o poder. Assina embaixo dessa afirmativa, tá? Mas a informação correta e nem meia informação. Eu preciso que a informação chegue para as pessoas de formas que elas compreendam, mas de maneira correta. O teleatendimento, isso vai ser, alguns adoram, Luiz Carlos, tenho o pé atrás, em função de viver num país de desigualdade. Algumas pessoas alegam que a preocupação é outra. Não, a preocupação do Luiz Carlos é com a desigualdade do acesso à informação, a desigualdade em relação à educação, para se fazer um teleatendimento. Mas a necessidade, nesse momento de excepcionalidade, para se fazer o teleatendimento. Porque, do contrário, eu vou ter gente morando num lugar muito com a internet muito boa, a tecnologia muito boa, e fazendo atendimento, e alguém que está numa região um pouquinho mais difícil com a internet, e que as pessoas não são tão, às vezes, esclarecidas, ou têm uma leitura muito boa, ou têm uma facilidade para poder compreender as coisas, né? E que vão ficar na dependência desse teleatendimento. Então, sou favorável ao teleatendimento, vamos batalhar pelo teleatendimento enquanto estiver em pandemia, enquanto isso for uma demanda, mas que isso não seja razão para haver desequilíbrio, razão para não haver aumento da desigualdade em relação à sociedade, em relação aos profissionais, que a gente tem que ver com os dois olhos, tá? A gente tem que observar dos dois lados. O leigo para mim é denúncia. Se não denunciar, eu esqueci, a Elisa falou ali, acho que 11 profissionais, 11 fiscais, se o conselho não fica sabendo, lembra daquele mapinha de Minas Gerais com um punhado de pedacinhos? Se o conselho não ficar sabendo, não tem como ele ir atrás. A Nicele, eu sei que ela adora uma rede social, só que ela não tem rede social desse tanto de gente, não. Quem tem não sei quantos milhões de seguidores é aquela moça lá do Big Brother. A gente não tem condição de saber isso. Então, para a gente saber, a gente precisa ser informado. E para a gente ser informado, a gente precisa da denúncia. E aí, eu vou usar como opinião minha, tá? Mas é algo que eu defendo. Eu recomendo a denúncia anônima. Por quê? Para você não se expor. Ah, mas o conselho não vai fazer nada em caso de denúncia anônima. Aqui eu assino embaixo. Se não fizer, a Elisa vai me puxar a orelha, eu vou puxar a orelha da Elisa, porque nós temos que tomar providência. E nós tomamos providência enquanto conselho, tá? Isso tem que ficar claro. Não é porque a denúncia anônima te dá um retorno de informação que as coisas não estão andando.
Mas isso é agora lá do direito, que não é minha praia. A quem acusa cabe o ônus da prova. Então, o que quiserem denunciar sobre atuação profissional, sobre atuação de profissionais de outras áreas, atuação de leigos, que está interferindo naquilo que é a atuação do nutricionista, e que vocês viram que em Minas Gerais tem muita gente trabalhando, muita gente por chegar e muita gente para atuar como nutricionista, denuncie. As providências ficam por conta da gente. Só que nem sempre a gente vai poder, a gente não dá esse retorno porque é denúncia anônima. Mas é a denúncia anônima, eu enxergo enquanto condição de você se garantir. Você está tomando a atitude por ter uma informação que está acontecendo algo errado. E você está dando andamento àquilo. Tá? Então, denuncia. A Nicele mostrou aí já o link, né? E qualquer coisa, eu falo muito, crn9@crn9.org.br. Não esqueçam esse e-mail. Dúvidas, orientações, questões, que de lá encaminha para o setor adequado. Considerações finais, viu como é que eu falo demais? Primeiro, nós estamos numa situação de excepcionalidade. Já passei dos 50, a primeira vez que eu vivencio uma pandemia. Alguns novinhos aí, eu acredito menos ainda, né? Então, excepcionalidade. A pandemia vai passar, tá? Segundo, profissão nutricionista, fortalecer e sobreviver no pós-pandemia. Essa é uma bandeira que não adianta só o Luiz Carlos querer essa bandeira, não adianta só a Nicele querer essa bandeira, não adianta só a Elisa querer essa bandeira, não adianta só a Mariana lá com a comunicação fortalecer essa bandeira, se os profissionais também não quiserem. Nós somos 15 mil. Se 15 mil não dá a mão para poder fortalecer a profissão, infelizmente, eu daqui a alguns anos eu aposento. Né? Mas, infelizmente, a profissão vai passar aperto e eu espero que seja só aperto. Então, por isso, a necessidade de a gente motivar as pessoas para poderem participar e envolver com a profissão. Não adianta eu olhar só para o meu umbigo. A roda de caminhão está na minha frente. Eu preciso ter claro isso. Pós-pandemia, um novo formato de trabalho. Acredito que venham mudanças. Só que aí, na visão que a gente tem, eu tenho as minhas preocupações, né, enquanto profissional, enquanto gestor também, no sentido de fazer o quê? Alcançar, adequar para os momentos, mas não desequilibrar e não favorecer desigualdade. Fortalecimento da profissão é necessário, porque a gente tem visto muita coisa. Desde que eu entrei no conselho, eu falo muito do conselho caixa preta. Mas é caixa preta porque nós que estamos de fora do conselho não nos aproximamos do conselho. E algumas informações que vêm do conselho, muitas vezes nem o e-mail eu abro. Nem o e-mail eu paro para ver o que está vindo do conselho. O conselho não vai ficar perdendo tempo de mandar bobeira para profissional. Tá? Então, isso a gente precisa ter isso claro. E eu preciso aproximar profissional. O conselho só existe porque tem o profissional. E se não existisse o conselho, ia ter profissional sofrendo muito mais do que acha que sofre agora. Motivação, participação, resiliência e empatia, condutas para o novo profissional. Ou a gente começa a alterar a forma como a gente encara a vida profissional, que não é só eu professor, ou eu nutricionista, ou eu o que for, se eu não movimentar com os demais. Consulta frequente aos canais de acesso ao CRN9, site, e-mail, Instagram, Facebook, telefone. Nesse momento, eu recomendo bastante o site, o e-mail, o Instagram, o Facebook. Telefone, às vezes, nós estamos fazendo algumas mexidas, vem algumas mudanças no âmbito do conselho, tá? Visita a sede ou a uma das delegacias. Mais para frente, só se for muito necessário que eu falo para vocês irem lá na delegacia ou na sede, tá? Com agendamento. E sindicato de nutricionistas de Minas Gerais, já pensou em participar? É proposta da gestão a aproximação com o sindicato e com a associação. Vem alguma motivação. Se alguém tiver interesse, mantenha um contato com o conselho. Não interessa quem, tá, gente? Nós queremos é que o sindicato se fortaleça, que a Asmin se fortaleça e que o conselho se fortaleça, cada um fazendo o seu papel. Aqui, sempre chama atenção para isso, o portal da transparência. Eu falo da caixa preta, mas aí, e isso está disponível no site, tem informação demais para todos os profissionais, tá? Nutricionistas e técnicos. Aqui, outra coisa são os e-mails, né? Que a gente precisa ter acesso a eles, tá?
Isso também fica disponível no site, tá? Vocês podem olhar lá que tudo tem lá. Aqui a nossa revista digital, que a Mariana está à frente desse trabalho aí junto à revista. Aqui a nossa delegacia aqui da Juiz de Fora, né? Onde Nicele atua junto com o Wellington. Em breve eu quero lá fazer uma visitinha, porque eu ainda não conheço a delegacia de Juiz de Fora. Ainda quero ir lá conhecer. Isso aqui, mais uma vez, chamamos a atenção para que fiquem atentos. Não percam o contato do Conselho. O Conselho é parceiro, tá? O Conselho não é nem adversário, nem vilão. Trabalha muito. Só que muitas vezes algumas coisas a gente divulga, outras coisas a gente não divulga por proteção de dados e tudo mais, tá? E em nome do CRN9, eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando com vocês. Um grande abraço. Chamo atenção para o site do CRN e do CFN, tá? Porque é onde eu vejo, ali tem a regra do jogo da nossa vida profissional. Ali tem informação técnica, informação legal, legislação, que interfere no nosso dia a dia. Tá? Conforme eu falei, o próprio Código de Ética de 2018 eu tinha afastado do doutorado, eu não tinha tanto acesso. Então, logo que eu entrei no conselho, eu tive que dar uma aprimorada nessas informações também. E muito obrigado.